Está começando mais um Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós estamos aqui num ambiente diferenciado aqui, que nós não poderíamos perder a oportunidade de bater um papo aqui com muito conteúdo com o Severino aí, que já eu vou deixar ele se apresentar para vocês aqui. Mas aqui, como sempre, a Mila compartilhando aqui esse momento aqui conosco. Mila, dê um oi pra galera aí. Oi gente, tudo bem? Pela primeira vez eu aparecendo num podcast que não é online, mas é isso aí. Muito obrigada pela audiência de vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do episódio de hoje. E nós estamos ansiosos para a inauguração do nosso espaço, né? Do nosso novo estúdio ali, que a gente está fazendo aí. A SIC está fazendo um investimento fantástico ali para ter um ambiente maravilhoso para proporcionar. E hoje nós roubamos aqui um pedacinho aqui da sala do nosso presidente do Ciro aqui para gravar esse conteúdo. Mas sem mais delongas aqui, eu vou pedir para ele, Severino, dê um oi pra galera aí e já vou ter que fazer a primeira pergunta desse podcast, né? Quem que é o Severino que tá aqui falando conosco aí? Quem que é Severino que você vê por Severino aí? Que se apresente pra nós, meu querido. Bora lá. Eu sou o Severino Dedé, hoje estou diretor executivo do Centro de Inovação Vale do Rio do Peixe, Polo Inovale. Esse é um centro de inovação dos 15 centros espalhados pelo estado. Então, no estado de Santa Catarina, nós temos 15 centros. Um deles é o Polo Inovale, que sua sede está em Joaçaba, Santa Catarina. Uma cidade bem pequena, com índice IDH bem elevado e que a gente vem despertando dentro da comunidade a intenção ou fortalecendo a questão da tecnologia e inovação como um pilar motriz da economia local. O Severino também é empreendedor, tive uma startup entre 2012 e 2017, o nome da startup é Ecotêxtil. Eu desenvolvi o menor reciclador têxtil do Brasil, com carta patente, com desenho industrial, então uma série de documentações que comprovam a inovação, né? Fui já colaborador do Poder Público, como secretário de Desenvolvimento Econômico, trazendo essa carga de empreendedorismo e inovação para dentro do Poder Público. E hoje estou, então, realmente como gestor do Centro de Inovação de Joaçaba. Acho que um pouco assim da trajetória é essa. Que maravilha, que maravilha. Então, assim, Severino, nós estávamos ouvindo aqui agora há pouco, o Severino, a gente estava batendo um papo ali no nosso Iguaçu Valley, que para quem não conhece, todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã, aí acontece dentro da Ciclabs um encontro onde a gente sempre traz aí uma figura para fazer uma fala sobre um tema, né? E o Severino hoje contou para nós um pouco aí sobre o Inovale, né? E aí, Severino, eu queria que você replicasse aqui, contasse um pouquinho para nós aqui, para quem está nos acompanhando aqui, hoje o nosso podcast ele tem uma capilaridade fantástica, né? E para incentivar aí quem está dentro de organizações públicas, quem está dentro de municípios, né, menores assim, que se assemelham com o Joaçaba, né, com a região de vocês, que eu acho que é forte no agro, né? É forte na agroindústria, é forte no agro, assim como nós somos aqui. Queria que você ajudasse a gente aí replicar ainda mais esse vírus aí da inovação, que é replicar esse vírus da inovação para todas essas outras cidades aqui que tem as possibilidades aí. Com certeza. Posso dizer que municípios de pequeno porte, da onde eu venho, são fortes. Vocês são uma potência no agro. Quando a gente fala dos números, das análises, os municípios do entorno aqui, principalmente do entorno de Cascavel, os resultados são extraordinários. E dentro desse cenário, a gente tem que levar em consideração que municípios pequenos, eles têm que pensar em estratégias inovadoras, eles têm que pensar em oportunidades, e não só o município, as empresas. Porque o mercado hoje está muito pujante, ele não aguarda, ele não espera. Lá na nossa região a gente fala muito com a questão do agro, que fica difícil nós podermos competir, por exemplo, com Cascavel, na quantidade de terra, no modelo de plantio, no próprio clima apresentado para isso. São propriedades no município de Joaçaba de 10, 12 hectares. Não existe uma negociação com relação a insumos. Então, a alternativa para que a gente continue vivo e próspero é pensar em inovação, né? E essa capilaridade que tu comenta, ela é muito importante.
Porque os municípios pequenos, eles têm dificuldades que precisam ser sanadas. E a inovação é uma das possibilidades de resolver esse problema e ganhar muito com isso, escalar. Porque nós estamos falando aí no Brasil de mais de 5 mil municípios e peço desculpas, mas eu não vou ter os valores. Sei lá, 90% deles nós estamos falando de municípios com menos de 30 mil habitantes. São pequenos municípios. Então, só aí você já identifica um mercado para que qualquer empreendedor olhe assim e diz, uau, quanta coisa tem e quanta possibilidade de ganhar dinheiro existe nesse cenário. É um pouco disso que a gente conversa dentro de prefeitura, dentro de associações comerciais, dentro de todas esses entes que a gente chama de tríplice hélice, né, na nossa linguagem tradicional, que fazem parte da evolução da inovação, que fazem parte da criação, da evolução e da aplicação dessa inovação no mercado. Então, o município pequeno ele tem que sim estar muito preocupado de que forma ele pode investir em inovação, de que forma ele pode potencializar recursos e aquilo traga mais resultados. E tem algo que a gente comentou muito hoje durante a fala, né? E fiquei muito feliz em estar num evento onde você consegue uma capilaridade e um network com vários empresários de vários portes. Fica o convite aí a todos os associados que comecem a fazer parte desse movimento, que comecem, os que ainda não vieram, né, que venham a primeira vez, para entender o quanto negócio tu consegue fazer aqui. Tu ter dentro da associação comercial um representante da universidade, um representante do poder público, vários representantes da própria instituição, isso é um network, uma possibilidade de negócio imensurável. Porque se você tentar hoje entrar em contato com o professor, pesquisador ou o próprio reitor da universidade para marcar uma agenda, provavelmente vai levar 30 dias. E aqui ele estava disponível para a conversa, ele estava com a agenda livre para aquilo. Você falar com um diretor de uma grande empresa, de uma grande corporação, você tentar marcar uma agenda com ele, não é algo simples. Aqui ele estava disponível para a conversa. E sabe, Severino, que uma coisa que a gente se orgulha muito é essa conexão, né, que a gente consegue popularizar e deixar ela de forma muito democrática, né? E aí na tríplice hélice a gente consegue conectar a universidade, o poder privado, as instituições privadas, que nós estamos dentro da casa do empreendedor, né? Da SIC, né? E também toda a parte do governo, né? Hoje ali de manhã foi muito interessante porque nós estávamos com o pessoal exatamente a tríplice hélice como deve ser. Nós tínhamos o poder público presente e atuante, né? Nós tínhamos o setor empresarial representado não só pela SIC, mas por vários empresários que tinha ali, e a universidade também representada, né? E isso é muito interessante, né? Mas uma dúvida que talvez pode pairar aí no ar para quem está nos ouvindo, para quem nos acompanha, que são de municípios um pouco menor aqui, da região ou do Oeste Integrado, ou que esteja em qualquer outro estado do Paraná, você pode se perguntar, né? Poxa, mas meu município ele não consegue isso porque o meu governante, né, quem está no executivo ou no legislativo, ou seja, quem é o prefeito, quem é os vereadores ali, talvez não puxam essa responsabilidade, esse compromisso com a inovação. E aproveitando esse gancho, né, hoje como que você entende que poderia ser uma via da gente conseguir sensibilizar o setor público, né, principalmente prefeito, vereadores, secretários de desenvolvimento, secretários de tecnologia e inovação dos municípios menores, né, que acabam ali tendo essa dificuldade, né? Hoje, como que você diria assim, olha, esse talvez é um caminho das pedras? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que tudo que a gente tem, empresas, instituições, poder público, é formado por pessoas. Então ter pessoas engajadas é o primeiro caminho. É o start inicial. E precisa ter alguém puxando, precisa ter um primeiro cidadão, munícipe que diz assim, eu gosto dessa temática, eu acho que ela é importante para a nossa cidade e a partir disso eu vou convidar pares que possam sim sentar e tomar, desculpa a expressão, mas tomar cerveja falando sobre inovação. Tomar um café falando sobre inovação. E isso é em municípios que não tem absolutamente nada. A partir desse momento você começa a criar um movimento que toma conta de uma cidade e envolve outros atores que começam a entender que, na mesma forma, aquilo é muito importante. Falei há pouco também aqui em cima que, durante a nossa fala hoje, a importância do poder público em fomentar ambientes de inovação.
E por que isso? Às vezes as pessoas olham assim, mas não é um dever do poder público, mas o poder público tem que cuidar de saúde e de educação. Sim, eu concordo com isso. No entanto, a gente tem que entender, e isso é uma fala recorrente de todos os nossos líderes políticos na região de Joaçaba, que um município de pequeno porte, e aí a gente conta toda uma jornada, né, para que haja essa percepção. Quando nasce uma criança, o prefeito ele está bancando desde a maternidade, todo o recurso que é investido para aquele momento é o prefeito que está pagando. Essa criança entra na creche e ela vai estar aí continuando recebendo um aporte do poder público durante esse período de creche. Vai entrar aí da primeira ao terceiro ano, ao terceirão, vai continuar com o investimento do poder público. E aqui vem uma ressalva, né? Às vezes o município só vai até a quinta série, o município só vai até o 9º ano, ou às vezes faz todo esse percurso, mas é o município bancando ainda. É o poder público, né? É o poder público, exato. Mas eu vou muito no município para que o município entenda a importância desse investimento. Ao final deste processo, esse aluno ou este munícipe, ele começa uma jornada para a universidade. Pode ser pública, pode ser privada. Na nossa região, muitos desses municípios, pequenos municípios, eles arcam com o transporte desse aluno, desse acadêmico. Então ele todos os dias, durante 5 anos, utiliza o recurso público para ir até a universidade e voltar. Quando ele se forma, a primeira coisa que ele diz é assim, vou para Florianópolis, vou para Curitiba, vou para São Paulo, vou porque aqui não tem oportunidade. Este investimento público nesse cidadão, durante todos esses 25 anos de trajetória, o município perdeu, porque ele não tem um espaço de coworking investido e sei lá, o município vai gastar 200 mil no ano para ter esse espaço ativo, ou vai ter parceria com a associação comercial, com o CDL, com a universidade, eu não sei. Cooperativas. Com uma cooperativa, eu não sei qual é o modelo que ele vai optar, mas por não ter esse ambiente inovador, ele perdeu o talento que ele formou durante 25 anos. Então isso é algo que a gente traz muito forte para todas as lideranças, principalmente políticas, que eles entendam a importância de ter sim um espaço. Às vezes não é uma incubadora, porque o município é pequeno e não tem essa característica, mas é um coworking. Sim. Ou é um coworking ou uma incubadora, e isso vai depender de como foi mobilizado esse ecossistema. E eu, como um bom economista, não poderia deixar de puxar o gancho. Ele está perdendo dinheiro, né? Porque deixa de arrecadar imposto, né? Deixa de ter toda essa carga tributária aí que nós pagamos, que a gente sabe que não é pequena, mas a gente tem que pagar, faz parte, né? Faz parte da regra do jogo de ser um brasileiro, né? É a regra geral. É a regra geral, né? Então, muito bem esse apelo que tu traz, porque o prefeito ele acaba perdendo isso, né? Ele acaba perdendo essa renda aí, que às vezes nós vamos perceber, né? E eu tenho colegas meus que moram em cidades que têm 20 mil habitantes e trabalha para uma empresa dos Estados Unidos e ganha 10 mil dólares. E ele traz o dinheiro e gasta todo nessa cidade, né? Então, muitas vezes trabalha de pantufa e pijaminha em casa. Com certeza, com certeza. As novas economias, né? E é legal a gente ver também, porque pensando em governo até, que a inovação ele é um mecanismo de transformação social também. Eu sei que vocês têm projetos nesse sentido, que é de conectar ali desde o aluno que está ali na escola, universidade, e fazer ele virar um profissional. Às vezes ele vai trabalhar para outras empresas, mas também virar um empreendedor e fomentar ali a economia local. Então, se você quiser contar um pouquinho pro pessoal desses projetos. Então vamos lá, a gente também observou que além desse talento recém-formado que ia embora, assim, normalmente o melhor aluno que formado na universidade, ele ia trabalhar em grandes corporações, em grandes centros. E um pequeno município ficava sem esse talento, ele ia embora. As melhores notas estavam partindo. A gente percebeu também que existe um público vulnerável, existem pessoas que têm uma percepção de mundo diferente de quem já tem uma alta capacidade intelectual. Esse jovem vulnerável, muitas vezes ele é boicotado na própria família. O pai diz que ele nunca vai conseguir, que não é o mundo dele, que ele é muito burro, ou outras formas de restringir essa evolução do jovem. Dentro disso nós criamos um projeto lá da região também chamado Cybermaker, que é buscar esse jovem de periferia, esse jovem vulnerável, ele tem que estar em situação de vulnerabilidade e trazer para dentro do centro de inovação, trazer para dentro de um ambiente inovador e mostrar para ele que persistência, resiliência e determinação leva ele em qualquer lugar. E isso são características do empreendedor, que talvez ele tenha, mas ainda não despertou.
Então, novamente, né, nós buscamos recurso através de fundos, neste caso do Fundo da Infância e Adolescência, para trazer esse jovem da periferia e mostrar que existe um mundo onde ele pode transformar. E aí tu pega um jovem que mora numa periferia, talvez numa favela, e que tem uma possibilidade de virar um grande programador, vai depender de esforço, vai depender de uma série de restrições da vida pessoal para que aquilo aconteça, né? Então ele vai ter que colocar as fichas naquilo, mas ganha $10.000 por mês de salário programando de casa. Sim. Então, como isso é possível? Apresenta. Você pode, tá aqui, ó. É possível. Dá as ferramentas. Dá as ferramentas para que aquilo aconteça. Todos vão seguir essa linha? É óbvio que não. Mas numa turma de 20, nós temos o resultado de 7 alunos que tiveram uma mudança extraordinária de comportamento, de resultado, de notas escolares, de posicionamento dentro da escola como liderança em programação e não mais a liderança por ser quem apronta. Então são projetos que a gente vem trabalhando junto com as instituições e com os parceiros, envolvendo iniciativa privada, envolvendo entidades como Receita Federal, como Senai, prefeituras, para que isso realmente seja um catalisador de bons projetos, um catalisador de empreendedores na nossa região. E você comentou na tua fala, e isso me trouxe a lembrança de talvez muitos jovens, né? E aí eu tenho a oportunidade, que eu adoro conversar com jovens, eu adoro fazer esse contato, essa interação, principalmente com a gente levando esse olhar para o empreendedorismo, né? E aí eu ressalto que o empreendedorismo não só de abrir negócios, mas muitas vezes ser um intraempreendedor dentro de uma instituição, né? Mas além disso, tu trouxe um case ali muito interessante, que foi da moça ali da Goiaba, acho que é Goiaba, né? É isso, né? E eu queria que você compartilhasse com o pessoal aqui, porque eu tenho certeza que alguém que está nos ouvindo talvez vai se identificar com esse processo. Exato. Bom, vamos lá. No município de Água Doce, o município de aproximadamente 7.000 habitantes, não tem universidade, o que vem contra toda a bibliografia, né? Porque uma incubadora, segundo a bibliografia, tem que ser implantada onde tem uma universidade. E nós fizemos um trabalho de 3 anos junto com a municipalidade de Água Doce, implantamos a 2IAD, Incubadora de Inovação de Água Doce, ao final do 3º ano. E por que foi implementada essa incubadora, né? Porque a partir do momento que a gente ativou o ecossistema, que a gente começou a ter resultados, capacitações e eventos, começou a pingar pequenos projetos que tinham características inovadoras. E aí sim entra esta jovem estudante, ainda não empreendedora, né? E ela junto com a turma de sala de aula e mais os professores, começaram a pesquisar características da goiaba serrana. É uma fruta da região, onde identificaram características cicatrizantes. E nós estamos falando de uma jovem em ensino fundamental de 16 anos, que tem uma possibilidade de projeto extraordinário, mas não tinha nenhum tipo de direcionamento para transformar aquele negócio. E ela vinha com a carga de poder utilizar essa goiaba, ou essa pomada, em humanos. Mas nós da área empreendedora sabemos que uma aprovação na Anvisa vai levar um tempo extraordinário para muitas aprovações. É muita pesquisa, é muito investimento, e que talvez essa menina, essa estudante, tenha dificuldades para que isso aconteça. Pois bem, é esse o momento que o empreendedor busca as instituições. É nesse momento que ele vem para si, que é direcionado para dentro do espaço de inovação. É nesse momento que ele vai na universidade e apresenta o que ele identificou, de que forma ele conseguiu chegar até aqui. Para que essas entidades baseadas na Tríplice Hélice possam dar o direcionamento. E no caso deste projeto, o direcionamento vamos partir para animais de grande porte. Porque uma aprovação no MAPA, que é a agência reguladora ou regulamentadora de produtos voltados aos animais, é muito mais branda e com muito menos tempo ela vai poder ter resultados. Resumindo, né, esta jovem de Água Doce, de um município muito pequeno, em maio esteve no MIT apresentando o projeto. Então, olha a experiência que você traz para um jovem que, ao meu ver, se não existisse um projeto de incubação, se não existisse uma incubadora, com certeza estaria, ao finalizar o seu processo de graduação, saindo do município de Água Doce. E agora ela vê oportunidades dentro desse ambiente. E veja só, né, Mila, nós percebemos aqui, é muito bom ouvir essa tua história, Severino, que aos pouquinhos nós temos que dar algumas
pílulas para a pessoa, para que ela possa se motivar, né? Para que ela possa falar assim, opa, peraí, eu quero fazer algo muito maior, quero melhorar a cicatrização para o humano, mas assim, ela precisa dos primeiros resultados. E vocês, assim, de forma brilhante, de forma muito assertiva, conseguiram conduzir nesse processo, né? Para que ela possa sentir, experimentar o doce sabor, né? De ter alguns resultados enquanto ainda uma empreendedora inicial, né? Exato. Exatamente. Perfeito, perfeito, assim. Que fantástico, né? Esse bate-papo nosso aqui, eu ajudava pra gente ficar aqui algumas horas tomando uma cervejinha, ou um cafezinho, ou quem sabe um chimarrão, né? Pra quem tá nos ouvindo aí e Pois tem o então. hábito do chimarrão. Ou tererê, né? que tá Um fazendo tererê, calor. O tererê vai bem também. Exato. E esse é um pouco assim que se faz inovação, né? E da mesma forma a gente observa, vindo aqui a Cascavel, que tem muitos projetos, são extraordinários. E de que forma os empresários estão conseguindo chegar até a associação comercial ou se dispondo a vir até aqui para identificar esses projetos. Porque às vezes são soluções que resolvem uma dor dentro da minha empresa, extraordinárias de casa. Que se acontecer alguma coisa na implantação, durante o processo de implantação, eu consigo ter um acesso muito fácil para dizer, olha, até aqui veio muito bem, aqui a gente precisa rever esse pedaço do processo de implantação, porque o resultado não foi excelente. Ele foi bom, mas não foi excelente, podemos melhorar. Então, convidar a todo empresário para que realmente venha conhecer o Espaço de Inovação, seja mais participativo, esteja aqui para entender de que forma ele pode inovar no seu próprio empreendimento. E tudo é possível. Como a gente sempre diz lá, né? Toda vez que tem um problema, se você tem um problema, anote, porque esse problema pode ser uma excelente oportunidade para tu ganhar dinheiro. Perfeito, perfeito. Severino, a casa está sempre aberta para receber você aqui. Nós ficamos muito felizes, é a segunda vez que o Severino vem aqui conhecer a Ciclabs aqui e assim, eu tenho certeza que nós, enquanto ecossistema de inovação, como um todo, né? Olhando aqui todos os nossos municípios, a gente está aprendendo muito, está criando muito um relacionamento muito forte aí. Eu tenho certeza que você vai ser muito convidado para estar aqui em outros momentos também. Fica aberto aqui, se de repente quiser fazer alguma contribuição, Mila quiser fazer mais alguma pergunta para o Severino, a casa é nossa, aqui nós estamos abertos aqui para continuar esse bate-papo. Gostaria muito de agradecer em nome do Inovale, porque eu venho aqui e aprendo muito. Com essa orquestração entre todas as entidades envolvidas, essas pessoas que estão falando de inovação e estão trazendo essa carga e a importância da inovação em empresas, os resultados que vocês já vêm fazendo. Hoje eu conversei com 2 empreendedores que captam recursos de subvenção econômica, e comentou de mais 3 possíveis projetos aí que estão em análise para captação. Isso tudo é material que, no mesmo formato, a gente tem um aprendizado, porque essa troca, essa experiência, ela é muito grande. Sim. Ela encurta muito o tempo de poder fazer novamente o processo, porque você já tem o conhecimento e tu compartilhou comigo. No mesmo formato, tudo que a gente puder compartilhar é um ganho para as duas partes. Então, em nome do Inovale, agradecer ao Sebrae também pelo convite, a própria associação que nos recebe aqui sempre de braços abertos, a todos os seus associados, muito obrigado. E ficamos também, já sabe, de braços abertos para recebê-los e termos lá aí uma troca muito maior de experiências e de aprendizado. Com certeza, a trajetória, quando você trilha ela sozinha, ela é muito mais complicada. E quando você se junta de outras pessoas que estão ali no mesmo objetivo, ela acaba ficando muito mais leve. Então exatamente, então fica aí o convite para todo mundo que está nos ouvindo, procurem conhecer a Inovale, procurem nas redes sociais de vocês, tem o site deles, vejam como eles trabalham. E se você for de uma cidade pequena, tente replicar, tente começar. Uma sementinha já basta. Ela vai crescendo aos poucos. A gente não vai conseguir iniciar com algo gigantesco, mas é um passinho de cada vez, indo aos poucos até chegar em algo muito, muito legal, como é o que a gente tem aqui, como é o que eles têm lá em Joaçaba. E aos poucos a gente vai construindo. Perfeito. Isso é associativismo, isso é cooperativismo, né? E eu fico muito orgulhoso de saber que a Ciclabs, os nossos 2 grandes mantenedores, que é a Associação Comercial e Industrial de Cascavel e o Cicobi, que é de capital, são a base, eles estão na nossa missão
visão, nossos valores aí, o associativismo e o cooperativismo, que é isso que fortalece, né? Então, agradeço aqui, um agradecimento especial ao Cicobi Crédito Capital e à SIC, que sempre proporcionam esse ambiente de inovação fantástico e muito rico, né? Severino, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar teu conhecimento aqui conosco. Mila, muito obrigado por sempre dividir essa bancada aqui conosco. E é claro, né? Lembrando aí que estamos aí todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, compartilhando muito conteúdo sobre inovação e empreendedorismo para vocês. Se você gostou, lembre de compartilhar e curtir esse podcast aqui e compartilhar sempre com quem você lembra. Fala assim, opa, vamos colocar aí a nossa inovação no nosso município, tá bem? Forte abraço, pessoal. Bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.